Acaba de sair a lista de todos os cúmplices do Alexandre de Moraes que começarão a sofrer sanções também dos Estados Unidos. A lista é muito pior do que nós imaginávamos. Eu, sinceramente, achava que seriam 2 ou 3 pessoas no máximo. Só que a lista não para de crescer. A primeira pessoa, eu acho que você já ficou sabendo, que é esse cidadão aqui, né? O Bessias. Como vocês sabem, o Bessias pegou uma imagem melhor. Ele está desse jeito agora. Era o motoboy do PT, para ajudar a não deixar criminoso ser preso. Hoje virou advogado-geral da União, sancionado, não tem mais visto para entrar nos Estados Unidos. Tá, isso aí, nada de novo. Mas, olha quem mais acabou de ser sancionado. Esse cidadão aqui eu tenho certeza que você conhece. É aquele do famoso missão dada, missão cumprida. Aquele que o filho dele foi flagrado nas ruas da Europa, vestindo ali mais de R$1 milhão em roupa. Muito curioso, que daí ele mandou que o vídeo fosse retirado das redes sociais, hein? O filho dele estava lá esbanjando e ele não gostou disso e mandou derrubar. Vamos lá. Lembra do missão dada e missão cumprida? Ministro do TSE, que disse a Moraes na diplomação? Pois é, sancionado, não tem mais visto para entrar nos Estados Unidos. Agora, vamos lá. Esse cidadão aqui, ó, é o Rafael... Como é que é o nome dele, cara? Esse aqui é curioso. O nome dele é Rafael Vieira. Esse daqui é um dos braços direitos do Alexandre de Moraes no que diz respeito às oitivas, aos interrogatórios, às audiências, né? Ele tem conduzido com mais frequência atos processuais contra réus acusados em trama golpista. Perdeu o visto. Lembrando, o visto é um sinal do que pode vir depois. Primeiro é o visto, depois é a Magnitsky, tá bom? Mais um. Vamos lá. Esse daqui, José Levi. José Levi foi também braço direito do Alexandre de Moraes na questão do TSE durante as eleições. Teve o visto cancelado. Ayrton Vieira. Esse aqui ficou famosíssimo, né? Depois das denúncias do Tagliaferro, onde o Tagliaferro mostrava as conversas entre ele e esse cidadão aí, onde eles basicamente zombaram, censuraram, destruíram a vida de várias pessoas, né? Esse aí, cara, é o desembargador que trabalhava com Moraes, né? Como mediador de pedidos do Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal para o TSE em busca de relatórios para municiar decisões desfavoráveis a aliados ao Bolsonaro. Pois esse carinha também acabou de ter o visto dele cancelado. Tadinho desse cara. Vamos lá. Esse é o Ayrton Vieira, né? Tarde demais para pedir perdão. Aqui eu quero mostrar para vocês um dado interessante. Olha só. Lembra daquela serviço secreto que o Alexandre de Moraes criou para prender e derrubar todos os perfis que ele não gostava? Um dos nomes do chefão, nem lembrava desse cara, para você ver como é que o negócio tá sério, hein? Marco Antônio Martim Vargas, secretário executivo, ele era o representante do TSE naquela instituição criada para censurar o povo. Se você não conhece ele, eu vou te mostrar a imagem dele. Esse aqui, ó. Esse aqui é o cidadão em questão. Esse cidadão aqui acaba de ter o visto dele também cancelado. Então vamos lá. Até agora foram Benedito Gonçalves, Ayrton Vieira, José Levi, Marco Antônio Martim Vargas, Rafael Henrique e quem que eu esqueci? Não esqueci, tá todos aqui, né? Olha só, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Agora, muito provavelmente os próximos serão esses aqui, ó. Eu tenho quase certeza que é uma questão de tempo. Esses dois aqui também terão os vistos cancelados e não só isso, muito provavelmente sofrerão Magnitsky do jeito que as coisas estão indo. Tudo porque semana passada nós aprovamos com esmagadora maioria o PL da urgência, a urgência da anistia. Isso passa um recado para os Estados Unidos de que o Congresso também não aguenta mais o STF, só que tem medo de reagir por causa da perseguição. Então, os Estados Unidos hoje, cara, que lapada. Lex, escritório de advocacia, esposa do Alexandre de Moraes, 5 cúmplices do Alexandre de Moraes, todos sofrendo uma espécie de sanção dos Estados Unidos. E ó, isso não é ataque à soberania. Isso é a possibilidade da gente viver numa soberania democrática novamente, porque o que o Brasil não é hoje é uma democracia. Uma semana magnífica a todos vocês. Rapaz, fazia tempo que eu não escutava tanta verdade sendo dita em tão curto espaço de tempo. Esse cara aqui participou de um programa da Band. Ele é um procurador de justiça, tá? Edilson Bonfim. E, meus amigos, eu preciso que você escute o que esse cara falou. Primeiro, nós vamos pautar em breve um projeto de lei que equipara facções criminosas a grupos terroristas.
Eu te pergunto, você acha que a esquerda vai ficar favorável ou contrária a isso? Só escuta esse cara, bicho. Esse cara falou toda a verdade. Não tem uma só emenda aprovada para o combate das organizações criminosas que coloca em risco a existência da própria República. Isso é sério ou não é sério? Mas para colocar isso na Constituição Federal, falta lei para combater toda essa criminalidade que nós estamos tratando aqui? E emendo a pergunta, tem uma tese hoje sendo discutida de enquadramento de terrorismo para isso que é praticado. O senhor concorda? Absolutamente. A Colômbia o faz assim. Os Estados Unidos, os países que perceberam a seriedade do drama, o fazem assim. E a minha preocupação, caríssimo Mito, caríssimos participantes da banca, é muito séria. Porque enquanto nós reclamamos uma política contensora das organizações criminosas, da criminalidade avassaladora que toma conta deste país, o Plano Nacional de Política Criminal do governo, portanto, oficial para 2024 a 2027, eu anotei aqui, critica a política repressiva e encarceradora, com endurecimento da legislação penal, criminalização de grupos sociais e maior utilização da prisão. O que pretende o governo? Desprisonização. Eu gostaria de saber quem foi o gênio da garrafa térmica e baseado em que conhecimento, que faz 4 décadas aproximada que eu estudo isso, que é capaz, neste momento grave de incêndio social da criminalidade, propor como política nacional para 4 anos, e agora tem uma PEC apresentada pelo governo para ele centralizar a política nacional, tirando a autonomia dos estados. Quem teve esta ideia de propor de centralizar, ao mesmo tempo que faz um discurso libertador de criminosos, que prisão não resolve? É como se os departamentos penitenciários, como se o Ministério da Justiça não acreditasse ele próprio no que faz. É como o professor de direito penal que dá aula de direito penal criticando o direito penal. Você não pode comandar a organização dos presídios, a punição no Brasil, a segurança, dizendo que ela não serve, que tem que soltar. Já bastam aqueles que jogam toda a culpa na economia. O problema da maldade humana ele é muito mais complexo do que setorizar na economia, na medicina. E o que cabe ao Ministério da Justiça é construir presídios necessários para atender a demanda nacional. Agora vamos para a segunda parte. O PCC cresceu, e com esta força que cresceu aqui, porque ele é um ônibus na contramão descendo uma ladeira e o Estado é uma bicicleta, um triciclo lá embaixo. O Estado com dinheiro, com poder, ele se aquietou, ficou com um discurso de mãe caridosa para filho teimoso. Na verdade, o Estado, hoje o governo, né, ele é parceiro do PCC. Eles são amigos do PCC. Você não vê criminosos sendo presos no Brasil mais, mas você vê políticos presos por palavras. E os bandidos cresceram, se agigantaram. Ele vai se criar nos Estados Unidos? Ele vai se criar no Japão, o PCC? Não, não vai. No Japão, preso, reeducando é preso. Ele já chega pedindo clemência a respeito, baixa a cabeça, obedece a ordem. Aqui não. Aqui todo mundo passa a mão na cabeça do preso. É no discurso e é no gesto. O discurso político se apropriaram desta agenda e começaram a jogar uns contra os outros. Agora está todo mundo se apercebendo que o assaltante, o bandido, o traficante, ele pega de uma franja política a outra, os filhos de todos. Que os líderes políticos vão se aperceber no futuro é que as suas filhas e os seus filhos, os donos deste país, vão sofrer a violência que sofrem hoje os pobres. Porque hoje quem está mais exposto à violência são os pobres, sequestrados pelas organizações criminosas. O Brasil é o país que tem o maior número de veículos blindados no mundo, mas tem graça uma coisa dessa, pagar uma fortuna para blindar o carro? Aqui é uma necessidade de quem tem dinheiro. E o pobre, blinda o quê? Se ele conseguir blindar o estômago teu para comer e é trabalhador, tá bom. Como é que nós vamos voltar o nosso olhar de piedade a esta delinquência que está aí? Não há outra expressão mais correta para dizer o que acontece. Estão com dedinhos, com bom mocismo, com cosmética, com maquiagem para uma coisa tão séria. Já viram uma ação de bandido? Tá aí, vocês mostraram. Essa ação de execução do delegado. Querem mais? Volte e perceba a escalada da criminalidade violenta, do terror, com a execução do delator num símbolo de São Paulo. Aeroporto de Guarulhos. Aquilo é um símbolo, à luz do dia. Eles fizeram o que bem quiseram. São policiais? Não, são bandidos. Quem fez são bandidos. O bandido, ele está aqui... Bom,
E se a gente deliberasse para aprovar um projeto de lei que equipara PCC, Comando Vermelho, as facções criminosas do Brasil com grupos de terrorismo? Você acha que a esquerda vai votar favorável ou contra? PSOL, PT, PDT? Qual lado você acha que eles vão ficar? Do lado do Brasil ou das facções? Quando os Estados Unidos sugeriu transformar essas facções em grupos terroristas, a interpretação, o Lula saiu em defesa deles. O Lula pediu para que eles não fizessem isso. Agora, eu garanto para vocês, está prestes a ser votado, apreciado na Câmara dos Deputados, um projeto para equiparar essa cambada de vagabundo a terroristas. Aí sim nós vamos filtrar exatamente o que a esquerda representa no nosso país.